Quarta-feira, dia 8 de julho da 14ª semana do tempo comum. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. A liturgia desta quarta-feira, dia 8 de julho, nos apresenta o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo de 1 a 7. 14ª semana do tempo comum. O evangelista Mateus nos apresenta o tema, o chamado dos 12 apóstolos, mas ainda está dentro do tema da fé e do poder de Jesus. O poder, quem é esse homem que tem poder sobre o mar, sobre as tempestades, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios. Então, quem é este homem? Porém, segundo Mateus, neste episódio, os discípulos compartilham não só do poder de Jesus, mas também compartilha do modo de vida de Jesus. Eles devem viver de acordo com como Jesus vive, devem anunciar aquilo que Jesus ordenou. No versículo 1, diz o evangelista Mateus: deu poder aos discípulos. Portanto, eles compartilham do poder de Jesus. Os discípulos, os 12 apóstolos, compartilham do poder de Jesus. Expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então, eles compartilham do poder de expulsar os demônios, espíritos maus,
e de curar todo tipo de doença e de enfermidade. E ele então parte para os versículos 2 e 4, dizendo quem são esses 12. Primeiramente, ele deixa claro que os 12 foram escolhidos e chamados pelo próprio Jesus. Portanto, apóstolo, pelo nome próprio, significa aqueles, primeiro, que foram escolhidos e chamados pelo próprio Jesus. Então, quem se autodenomina apóstolo não é digno deste nome. Apóstolo significa testemunho, aqueles que foram chamados, escolhidos para testemunhar a paixão, morte e ressurreição de Jesus, aqueles que testemunharam tudo aquilo que Jesus fez e falou, aqueles que conviveram com o próprio Jesus e receberam dele mesmo os próprios ensinamentos. Então tudo que eles aprenderam do próprio Jesus e receberam dele o poder de expulsar espíritos maus, os demônios, e de curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então eles compartilham da vida e do poder e do ministério de Jesus. São eles o apóstolo Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Arfeu, e Tadeu, e Simão Zelota, e Judas Iscariote, conhecido como o traidor. E Jesus, então, eles não só compartilham do poder de Jesus, mas compartilham da missão de Jesus e da vida de Jesus. Eles devem viver a própria vida de Jesus, né? A seguinte orientação no versículo 5: não deveis ir aonde moram os pagãos e não entrarem na cidade dos samaritanos. Ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, versículo 6. E aqui vem uma coisa que nós chamamos de querigma, ou primeiro anúncio. O que eles devem anunciar? Onde quer que eles vá, eles devem anunciar: o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está próximo. Agora, gostaria de fazer algumas observações a respeito das orientações de Jesus. Eles não deviam ir aonde moram os pagãos, nem nas cidades dos samaritanos. Bom, por que Jesus deu essa orientação? É um pouco complicado de dizer o que passava no coração e na mente de Jesus naquele momento para colocar esta restrição à missão dos discípulos. Neste primeiro instante, eles não deveriam ir a esses lugares, e sim ir somente nas casas do povo de Deus, de Israel, povo de Israel. Então, qual seria o motivo? Bom, por volta do ano 930 a.C., as 12 tribos de Israel se dividiram e formaram o reino conhecido como o Reino de Israel ou Reino da Samaria. Esse reino da Samaria teria como capital a própria cidade do nome, Samaria. O que seriam essas cidades? Eu vou citar aqui esse nome dessas cidades: a própria Samaria, Acre, Siquém, Jafa, Betel, Gerasa e Jericó.
havia uma disputa entre territórios, né? Quando houve a separação, havia uma divisão política de território. Então, quem vai ficar com quem, vai ficar com o quê? Então, há uma disputa política territorial e também uma disputa religiosa. Os samaritanos, eles são de religião diferente, eles não são judeus. Então começa uma disputa com relação a isso. Mas a questão toda, talvez essa orientação de Jesus seja uma questão prática para os discípulos. Eles ainda não estavam preparados. É claro que depois o cristianismo foi crescendo, inclusive nessas regiões todas, né? Bom, enfim, a orientação de Jesus é que os discípulos devem evitar essas regiões, essas cidades, e devem ir somente na casa dos filhos de Israel. E mais tarde, depois da conversão de São Paulo, é que então o cristianismo vai crescer no mundo pagão e a evangelização vai crescer. O mais interessante aqui é o compartilhamento do poder de Jesus com seus discípulos, o modo de vida e da missão e do ministério de Jesus pelos os 12 e que depois então eles vão compartilhar conosco e com a igreja essa missão. Então nós seremos então chamados a essa missão e de compartilhar do poder e da missão de Jesus.